Neste vídeo nós vamos conversar sobre 10 dicas de organização e limpeza de casa. Esse é um assunto que eu gosto bastante e estou sempre buscando novas formas de otimizar e deixar mais prática a minha rotina. Primeira dica é lavar os pratos enquanto você prepara os alimentos. Aqui em casa somos apenas 2 pessoas e nós não temos um jogo de pratos muito grande. Meu jogo de pratos, ele é bem compacto, tem apenas 16 peças e é o suficiente para 2 pessoas. E eu nem costumo tirar todas as peças para fora, tá, gente? Normalmente eu deixo 2 ou 3 pratos ali pra gente estar usando. Enquanto eu preparo os alimentos, eu aproveito já para lavar os pratos e não deixar acumular louça suja na pia. E assim, quando eu termino de cozinhar os alimentos, eu já tenho pratos limpos também para serem usados. E a segunda dica que eu tenho para vocês é uma dica de organização que também ajuda a otimizar o nosso tempo. Eu costumo tirar um dia da semana para preparar a maior parte dos alimentos que nós consumimos. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui mostrando um pouco da minha rotina de alimentação e treino. Já falei para vocês que eu costumo tirar um dia da semana, que geralmente acontece na sexta-feira, esse dia, que é o dia que é a feira livre aqui próximo da minha casa. Então, eu saio do treino na academia, já passo lá na feira, compro as coisas para a próxima semana e nesse mesmo dia eu já higienizo todos os legumes que eu vou usar e também já preparo tudo em duplo. Normalmente isso não demora muito tempo, uma meia hora aí no máximo. E com isso eu evito a bagunça na cozinha durante mais dias da semana, evito de ficar sujando muitas vasilhas e também sempre tenho mais comida pré-preparada. Eu sempre deixo os legumes, cenoura, abóbora, beterraba, tudo picado, a salada também já higienizada e picada, e aí a gente vai consumindo ao longo da semana. Próxima dica é lavar roupa mais vezes por semana. E aí você deve estar pensando, mas isso vai consumir mais água, mais sabão e também mais energia elétrica. Sim, mas vai te ajudar também a economizar o tempo. E se você conseguir encher a máquina 3 vezes por semana, você vai evitar de ter roupas sujas acumuladas para serem lavadas. Aqui em casa eu faço da seguinte forma para não acumular muitas peças de roupa para ser lavadas apenas no final de semana, porque eu não vou ter varal para isso tudo. Eu tenho apenas 2 cordinhas de varal lá na minha cobertura. Então, eu vou juntando as peças escuras primeiro, que é a maioria das nossas roupas, minha e do meu esposo, são pretas. Eu também tenho toalhas e lençóis na mesma paleta de cor daqui de casa, que é cinza, chumbo e preto. Eu gosto, gente, de 50 tons de cinza e isso facilita muito a minha vida. Mas nós também temos roupas coloridas, principalmente o meu esposo, porque o uniforme que ele usa, a cor predominante lá da empresa onde ele trabalha é laranja. Então ele tem algumas camisas da cor laranja e também tem outras brancas. E eu também uso peças claras, né, brancas. Apesar de não ter muitas, também tenho algumas peças de roupas coloridas. Então eu vou juntando essas peças até encher a máquina. Encheu, eu vou lá e lavo. Às vezes eu costumo lavar tudo no mesmo dia. Se tiver sol, eu aproveito, porque a minha secadora é uma secadora ao ar livre, né? Cobertura daqui de casa, então as peças secam muito rapidamente. Assim que juntou as peças, eu vou lá, encho a minha lavadora de 9 quilos, coloco para bater ali no ciclo rápido, que é aquele ciclo que economiza mais água, coloco o sabão líquido. Não uso amaciante, porque eu não vejo a necessidade. Isso me possibilita comprar um sabão de uma marca melhor, mais cheiroso, então eu não vejo a necessidade de ter amaciante. E assim nós temos roupas limpas a semana toda. Quarta dica é não comprar até acabar. Aqui eu me refiro a itens consumíveis. Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de coisas que às vezes a gente acaba sendo tentado a comprar só para aproveitar uma promoção, para aproveitar o preço que às vezes está mais em conta. Por exemplo, maquiagem, repelente, filtro solar e também alguns itens de alimentação que a gente compra e não precisam ser consumidos logo de imediato. Mas é preciso a gente comprar as coisas quando elas estão bem perto de acabar. Você vai em algum lugar, aí você vê aquele item que você usa sempre, você acaba comprando para poder aproveitar que encontrou o produto e às vezes encontrou ainda com um preço melhor. Eu vou contar aqui para vocês o que aconteceu comigo há poucos dias atrás. Bom, como a gente está na época de chuva e a gente sabe que a dengue está espalhada por aí, eu fui comprar um repelente para poder repor o meu que já estava no finalzinho.
E o último que eu tava aqui, ele era de 200 ml, eu paguei R$21 nele. E agora, como aumentou a procura pelo produto, aumentou a demanda, eu tive que deixar meu nome numa farmácia aqui próximo de casa e eu paguei R$23 no de 100 ml. Muito mais caro do que o outro que eu comprei há um mês e pouco atrás. E aí eu aproveitei que tinha o produto e peguei mais 3. E aí eu deixei um com meu esposo, dei um para minha mãe e fiquei com um para mim. Mas esse é um produto que nós vamos consumir ele rapidamente e isso não vai gerar uma acumulação. É preciso que você tenha esse discernimento de comprar as coisas somente quando elas estão próximas de terminar, para que você evite acumulação e bagunça aí na sua casa. Então, só compre as coisas quando elas estão muito perto de acabar ou quando já acabaram e você sabe que você vai usar naquele momento. Quinta dica é o poder do pouquinho. Aqui eu me refiro a você fazer um pouquinho, limpar e organizar as áreas da sua casa todos os dias um pouquinho. Para mim funciona muito bem limpar uma coisa por dia e coisas e áreas distintas. Como por exemplo, organizar uma gaveta, limpar em cima da geladeira, dentro do micro-ondas. Assim você nem sente o trabalho porque ele não vai se acumular e também faz uma grande diferença na limpeza e organização do local. Sexta dica é planejar o que você vai usar no dia seguinte. Bom, eu não trabalho fora, o meu trabalho é aqui com a internet, mas todos os dias eu saio de casa. E eu saio de casa logo na minha primeira hora do dia. Eu já acordo 5h30, tomo um copo de água e vou lá pro meu closet vestir a minha roupa para poder ir treinar na academia aqui próximo da minha casa. Então, como nessa primeira hora do dia eu costumo estar meio sonolenta ainda, eu não consigo pensar muito bem nas combinações que eu vou fazer. E apesar de ter a maior parte das minhas roupas neutras, eu tenho uma peça ou outra ali colorida que às vezes eu uso também. Então, pela noite do dia anterior, eu vou lá no meu closet e já deixo separadinha ali a roupa que eu vou utilizar no dia seguinte e o calçado também. Deixo tudo dobradinho em cima ali do puff. Quando eu saio, meu esposo ainda tá dormindo e todos os dias eu vou com uma roupa diferente, porque quando eu chego eu já boto aquela roupa para lavar, que eu transpiro bastante, então não dá para reaproveitar a roupa. E assim eu evito aquela bagunça de manhã na hora de me trocar. Sétima dica é limpeza do piso diariamente. Aqui o tipo de piso pode interferir na forma como você vai limpar. Mas pode ser desde uma simples vassoura, um mop, um aspirador, um robô aspirador para quem tem aí também. Tudo isso para facilitar a limpeza de quando chegar aquele dia de você fazer uma limpeza mais geral na sua casa. Então todos os dias aqui em casa eu passo a vassoura. No momento eu tenho porcelanato branco que suja pra caramba e ele é um piso frio. Então a vassoura é o que funciona melhor aqui em casa nesse momento. Apesar de eu ter o aspirador, ele não dá conta, gente, porque eu tenho cães e os meus cães soltam muito pelo. Então eu deixo o aspirador mais para os cantinhos. O importante aqui é, quando chegar o dia de limpar mais profundamente, o piso não esteja muito sujo. Dessa forma você vai evitar de perder muito tempo só limpando o piso aí da sua casa. A oitava dica é, não precisa resolver tudo de uma vez só. Existem algumas coisas na nossa casa que são meio complexas de limpar, não é mesmo? Por exemplo, os vidros das janelas. Eu, gente, detesto limpar vidros de janela. E aqui em casa eu tenho o vidro da cozinha, que é chato de limpar, porque ele é um vidro transparente. Qualquer coisa arranha. Ao invés de eu pegar e tirar um único dia para limpar os vidros das janelas daqui de casa, que é uma tarefa que eu não curto fazer, mas precisa ser feita, eu pego e limpo uma janela por vez. Então, no dia que eu tô aí mais tranquila, mais inspirada, eu vou limpo a janela da cozinha e a porta. No outro dia eu limpo a janela do banheiro e a janela da sala. É bem melhor você fazer esse tipo de tarefa com calma, 1, 2 vezes se for necessário, do que você pegar um dia e fazer essa tarefa chata e desgastante de uma só vez. Por quê, gente? Você vai custar terminar aquela tarefa e aí você vai ficar muito tempo sem querer fazer ela de novo. Então não tem por que você se desgastar com algo que estava sujo até agora. Vá limpando ali aos poucos, de acordo com que a sua demanda permite. E a 9ª dica é, áreas de conflito necessitam de mudança. Se você tem uma área na sua casa que é fonte de estresse ali para você, que é sempre um local que dá problema, seja por causa de bagunça, seja na hora de limpar, você precisa encontrar novas soluções para aquele lugar ali e acabar com esses problemas. A gente fica insistindo em umas coisas que não dão certo. Aqui em casa tinha um foco
de problema lá na cobertura. Eu tinha algumas plantinhas lá na cobertura, na parede, naqueles vasos que você instala na parede. Era peperômia a plantinha que eu tinha lá em cima. Ela é uma plantinha bem resistente, que não requer que você tenha muitos cuidados com ela, então eu regava 3 vezes por semana e deixava ela lá. Ela não tem problema também com sol excessivo, porque lá batia sol excessivo. Porém, gente, lá em cima é um local aberto, então quando ventava, jogava as folhas todas no chão. Lá também tem passarinhos, os passarinhos acabavam trazendo galinhos e ficava aquela bagunça e aquela sujeira ali em cima por causa das plantas. E aí eu acabei com as plantas lá na cobertura e agora a cobertura não suja tanto quanto antes. É lógico que ainda tem o problema do pó da rua, mas isso é algo que eu não consigo evitar. Essa é uma regra que você pode aplicar para tudo. Se o local é fonte de problemas, você deve tentar coisas novas. 10ª e última dica é, se você não está utilizando, guarde. Bom, existem algumas coisas que a gente usa muito em uma determinada hora do dia. Por exemplo, aqui em casa, a gente usa muito a cafeteira e a airfryer na cozinha na parte da manhã. A cafeteira é porque eu e meu esposo tomamos café em horários diferentes. Então, os dois utilizam a cafeteira para fazer a quantidade de café que cada um toma. A outra coisa é a airfryer. Nós também usamos muito a airfryer para esquentar o pão, para assar o pão, já que a gente não tem aí sanduicheira nem torradeira. Então, a airfryer é muito útil pra gente. E aí, a gente tinha uma péssima mania de deixar a cafeteira no balcão e também deixar a airfryer no balcão, disponível ali pra gente usar. Porém, gente, eu fui percebendo que aquilo ali acabava deixando o aspecto visual da cozinha de mais bagunçado. Então, eu mudei isso, eu tenho percebido que o balcão tem ficado bem mais limpo e organizado. E não é trabalho nenhum você guardar o que você não está usando no momento. Quando você for usar, você vai lá, pega de novo e utiliza. Isso deixa o ambiente mais limpo e mais organizado visualmente. E como bônus do vídeo de hoje, se te estressa, não tenha. Sempre avalie as coisas que eu tenho e as coisas que eu pretendo ter na minha casa. Um exemplo disso são as plantas. Existem muitas pessoas que não têm tempo, não levam jeito e que até gostam de plantas, mas, gente, a pessoa não consegue cuidar das plantas. E ok, gente, tá tudo bem. Se a pessoa não consegue cuidar das plantas, não tenha plantas, né? Se aquilo ali é algo que vai gerar estresse, vai gerar problemas para ela, às vezes vai criar até uma limitação. Às vezes é uma pessoa que sai muito, trabalha fora, viaja, e aí ela quer ter planta, mas ela não consegue cuidar da planta e as plantas vivem sempre morrendo e aquilo ali acaba gerando um estresse, uma frustração para ela. É melhor não ter ou ter plantas artificiais. Ah, as plantas artificiais não são bonitas como as naturais. Ok, mas é o que é possível para ela no momento. Então, às vezes, a gente precisa ser flexível com nós mesmos quando se trata de casa, né? De ordem, de organização e de limpeza. Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que ele chegue até mais pessoas, que vocês deixem o seu like e também comentem aqui #Videomara para eu saber se vocês curtiram esse conteúdo. Um grande beijo para todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!